música do filho pródigo, tá? Vamos prestar atenção na letra. A palestra vai ser voltada aí. Filho pródigo é nossa história. É a lembrança que ecoa na alma. Somos todos viajantes da vida que partem, se perdem e voltam ao lar. Buscamos no mundo falsas riquezas, confundimos prazer com alegria, gastamos os dons em caminhos vazios, esquecendo da fonte que nos nutria. Quando a fome do Espírito nos chama, quando o vazio grita dentro de nós, lembramos do Pai da casa primeira, onde a paz habita, onde há sempre voz. Volto ao Pai de coração aberto, renuncio ao orgulho que me afastou, encontro nos braços que nunca se fecham a certeza viva, sempre me amou. Negar a máscara, negar o ego, é a lição que a parábola ensina. Pois só quando a personalidade se rende, o ser real desperta e ilumina. Não há condenação no regresso, a festa, a alegria e perdão. A cada retorno a alma aprende que o erro é degrau para a evolução. Não somos apenas filhos errantes, somos sementes do amor infinito, e cada queda, dor e renúncia nos fortalece e nos prepara. Volto ao Pai, encontro sentido, as feridas se tornam lições de luz. O caminho é longo, mas há esperança, pois todo retorno ao Pai reconduz. O discipulado é escolha constante, querer negar-se, tomar a cruz, seguir no amor, no serviço ao próximo, até que em nós floresça a luz. A parábola é nossa história, cada um de nós a vive e refaz. Perder-se é humano, voltar é divino, no abraço eterno do Pai, que é paz.
parábola do filho pródigo é um retrato da nossa história. É uma lembrança que ecoa na alma, pois somos todos viajantes da vida que partem, se perdem e voltam ao lar. A música ela tem a capacidade de nos tocar, ela atua na nossa emoção, faz com que nós possamos entender melhor e compreender melhor o sentido das palavras. Essa música ela é muito bonita porque ela é praticamente todo o significado da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é a nossa história, pois vai contar a história de um pai que permite um filho ir, e esse filho se perde, mas ele aceita aquele filho e também precisa confrontar com o outro que acha que está certo, que acha que está fazendo as vontades do pai, mas que exige reconhecimento. A parábola é marcante e ela nos representa. Jesus, quando ele usava das parábolas, era a única forma que ele conseguia se fazer entendido por aqueles que ainda não tinham a capacidade de encarar as verdades do Espírito. Ele utilizava das parábolas para falar com lavradores, para falar com pastores, para falar com os escribas e doutores da lei. Ele usava da parábola para que provocasse aqueles que estavam ouvindo um choque, uma realidade, para despertar, para conhecer a verdade. E a parábola do pródigo, ela é contada numa situação inusitada, porque a forma com que ele conta a história do filho pródigo inicia quando ele é convidado a comer na casa de um judeu. E lá havia os publicanos, havia os pecadores, e os fariseus e os escribas, que eram aqueles que eram detentores da lei, aqueles que tinham autonomia, autoridade para falar da Torá, da lei judaica, e dos escribas, que eram aqueles que replicavam essa lei, que escreviam, ou seja, os cultos da época, eles murmuravam e julgavam Jesus, porque se sentavam com prostitutas, com pecadores, com ladrões. E aí Jesus, ouvindo isso, propôs duas parábolas. E uma delas é essa, filho pródigo, que ele vai falar que um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá a parte dos bens que me pertence. Isso já era algo ultrajante para aqueles que lá estavam. Como assim? Dar a herança para o mais novo, sendo que o costume era, quando o pai faltava, era o mais velho que tomava conta. E outra, o pai ainda estava vivo, então aquilo já era um motivo de escândalo. Mas Jesus usa desse mecanismo justamente para chamar a atenção. Continua. E ele repartiu para eles a fazenda, ou seja, tanto para um quanto para outro. Ele tinha 2 filhos. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer de necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Retornando em si, caindo em si, ele lembrou: quantos empregados de meu pai têm de abundância de pão, e eu aqui padecendo de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos teus empregados. E levantando, então, o filho foi para a casa do seu pai. E quando ainda estava de longe, o pai o viu
e correu ao seu encontro. Movido de compaixão, lançou-se ao braço daquele filho e o beijou. E o filho então disse: Pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde um anel na mão e sandálias no pé. Trazei o bezerro cevado, matai e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho, que estava no campo, quando veio, chegando perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos servos, perguntando o que era aquilo. E ele disse: Veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indagou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava para que ele entrasse com ele. Mas respondendo, o filho disse: Pai, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, desperdiçou teus bens com meretrizes, matando-lhe o bezerro cevado? E o pai respondeu: Filho, tu sempre estás comigo, e são minhas todas as minhas coisas, são tuas todas as minhas coisas. Mas era justo alegarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou. Essa parábola, ela traz um grande impacto, e ela faz com que nós enxerguemos a quantidade de ensinamento moral que Jesus pregava, mesmo para aqueles que não tinham condições de entender. A doutrina espírita, quando ela veio até a nós, ela nos trouxe condições de enxergar todos os ensinamentos moral que Jesus pregava. Por isso que os espíritos respondem a Kardec que guia e modelo seria Jesus. Porque Jesus, ele tinha todos os predicados que o ser humano precisava para alcançar a sua evolução. E se nós formos analisarmos essa parábola, nós vamos ver que ela só não é apenas uma mensagem de amor universal, mas ela tem grande profundidade e notáveis ensinamentos quando a gente usa a lente do Espiritismo para entender os seus ensinamentos. E é por isso que a música fala que ela é a nossa história. Porque nós podemos ser tanto o filho pródigo, tendo uma nova chance, como nós podemos ser o filho mais velho, achando que estamos corretos e exigindo a nossa parte. Ela tem 3 indivíduos centrais: o pai e os 2 filhos. O pai representa Deus, e os 2 filhos, a humanidade, em diversos graus evolutivos. O filho pródigo, ele vai personificar os pecadores, cujas faltas transcendem e deixam arrastar. São aqueles que se perdem pela materialidade. São aqueles que, quando encarnado, esquecem das coisas de Deus. Utilizam todo o seu conhecimento e toda a oportunidade santa e bendita da encarnação para buscar prazeres. Confunde coisas elevadas como prazeres carnais. E o filho mais velho é aquele que é dominado pelo egoísmo. É aquele que se julga isento de culpa, mas é aquele que exige reconhecimento, pois gosta de elevar as suas virtudes. E esse é um grande erro, porque nós, quando caminhamos pela vida, nós vamos mesmo exercitando e fazendo que virtudes sejam aprimoradas. Mas nós temos que deixar essas virtudes que os outros vejam, e não nós a mostremos. Porque se assim nós fazemos, nós colocamos em nossos olhos um tapão, que é o orgulho e a vaidade. E o orgulho e a vaidade, ela cega o homem. Ela faz com que o homem não reconheça o erro.
ela faz com que o homem não reconheça que precisa mudar. E quando você coloca a vaidade e o orgulho à tua frente, você vai enxergar os teus erros. E aí você então vai ter a humildade de trabalhar. Então, já começa aí um grande ensinamento. Só de nós enxergarmos esses indivíduos da história, nós já podemos entender onde nós vamos estar posicionados na parábola. Há o pedido e a partilha que o filho faz ao pai. Como é que a doutrina pode nos mostrar esse pedido? Uma das suas leis universais, um dos seus preceitos, é exatamente o livre-arbítrio e a encarnação. O pedido de herança pelo filho mais novo e a concordância do pai representa para nós o livre-arbítrio, né? Que Deus concede a todas as criaturas. Nós temos esse livre-arbítrio para fazer o que bem entender da nossa vida. E a herança, ela vai simbolizar os recursos e o patrimônio moral. Deus então concede àquele filho a sua herança, a sua parte na herança. Ele dota ele de toda a capacidade de aprender, de crescer, lhe dá inteligência, lhe dá virtudes, lhe dá oportunidades para trabalhar essa inteligência e essa virtude. Além também das oportunidades no plano material, com as vantagens. Aqueles que nascem no reino da riqueza já têm grande oportunidade e facilidade de pôr em prática a sua inteligência em prol dos outros. Então nós, através do livre-arbítrio, nós podemos usar essa vida para fazer aquilo que nós achamos que deve ser. Entretanto, nós precisamos entender esses conceitos que Jesus nos transmitia em seus evangelhos e que a doutrina espírita vem deixar bem claro quais são esses mecanismos que nós precisamos ter em prática para balizar a nossa vida. Hoje, quando você compra algo pela internet, porque antigamente você ia na loja, o vendedor te dava uma aula, né? Quando não, mandava o montador lá para montar o guarda-roupa, para montar a cama. Hoje não, você tem que pagar por fora, senão não vai. Mas junto com aquilo que você compra, vai o manual, um desenho, com numeração de peças. Então, se você tiver paciência para ler o manual, você monta as coisas certinho. Se tem uma dúvida, você vai ali no YouTube e coloca como montar tal coisa. Aí você vê o vídeo. Então, se a gente tem essa paciência de ler o manual, fica fácil a gente montar aquilo que a gente comprou. Mas muitas das vezes nós não temos essa paciência. A gente acha que é bobeira. E a gente acha que é capaz de montar. E aí monta errado. E aí não fica bom o que a gente faz. E aí a gente perde a garantia. Porque o vendedor, o fabricante não vai querer te dar a garantia de algo que foi montado errado. Então nós somos na vida. Então se a gente tiver a curiosidade de ler o manual da vida, lá nos evangelhos, os 4 só, que são pequenininhos, a gente já consegue acertar muita coisa. Mas se a gente quiser tornar mais expert, montar o nosso, ajudar o nosso amiguinho que está montando errado, a gente tem que ter contato com a doutrina espírita. Aí nós ficamos experts. Mas a gente não faz isso. E então a gente desperdiça o nosso livre-arbítrio. A gente toma decisões equivocadas. Não vou falar erradas. Porque se você acha que aquilo que você está fazendo hoje é certo, somente lá para frente, com aquilo que você vai colher, porque o livre-arbítrio é isso. O plantio, ela é livre. Você planta o que você quiser. Mas se você plantou laranja, você não vai colher goiaba. Então você vai precisar colher a laranja. Então, essa é uma das causas que o livre-arbítrio nos propõe. E a partida, quando o filho pega a sua herança e parte, representa a encarnação, onde o espírito vai se afastar temporariamente da parte espiritual e vai viver as experiências da matéria, né, com a liberdade de fazer suas próprias escolhas. E o pai, ele não vai repreender nenhuma das nossas decisões. O pai sempre vai estar de braços abertos a nos receber. A despedida e a desesperança é, para nós,
as provas, a expiação e a lei de causa e efeito. O filho gasta tudo em uma terra distante e passa fome. A canção diz o seguinte, que a gente acabou de ouvir: buscamos no mundo falsas riquezas, confundimos prazer com alegria, gastamos os dons em caminhos vazios, esquecendo da fonte que nos nutria. Nós, às vezes, estamos passando por algum momento difícil. Por exemplo, nós lá em casa, a gente está passando por um momento um pouquinho mais de tensão. A minha sobrinha, ela estava para ganhar neném em dezembro e ganhou hoje. Está correndo risco, porque é uma gravidez de risco. Então a gente fica apreensivo. Menino nasceu? Nasceu 7 meses? 7 meses. Ih, pode ficar sossegado. E aí ela está lá em Franca, está na UTI e o neném está na neonatal. A gente fica preocupado. Fica. A gente fica tenso. Essas horas de tensão, 7 meses. nós somos colocados às provas. Nós vamos espiar os nossos sentimentos. Alguns vão manifestar com rebeldia, outros vão questionar Deus. Que justiça é essa? Uma menina tão correta, fez tudo certinho, casou certinho, por que está passando por isso? Outros vão fazer oração, buscar conforto. E quando vem a notícia do nascimento, a gente fica em graças. E quando a gente faz essa busca, nós temos algo maravilhoso que ocorre com nós. Porque quando você passa a orar, mesmo que de forma repetida, mesmo que orações decoradas, Pai Nosso, Maria, Santo Anjo do Senhor, todas aquelas que a gente costuma aprender desde pequenininho, mesmo essas, quando nós repetimos elas constantemente, nós criamos um escudo, uma proteção vibracional. É como se fosse um mantra. Vai criar um escudo de proteção sobre nós. E automaticamente nós vamos mudar a nossa rede de Wi-Fi. Nós não vamos pegar a rede de Wi-Fi de preocupação, de tensão. Nós vamos pegar a rede de Wi-Fi de esperança, de amor, de amor. E aí as coisas começam a melhorar. Porque você passa a emitir bons pensamentos. E nós, quando estamos na matéria, nós passamos então a ter essas provas, essas expiações necessárias para o nosso amadurecimento, necessários para que nós possamos desenvolver o nosso espírito. E aí, quando a gente vem para essa terra distante, porque nós não fomos gerados aqui no planeta Terra, nós já vivemos diversos orbes aí pelo universo. O universo é gigante, e nós viemos para cá. E aí a gente mergulha na matéria. E ao mergulhar na matéria, nós tampamos tudo. E na parábola diz que esse mergulho na matéria é o verdadeiro egoísmo que o ser passa. Porque ele esquece de Deus. E ele acha que ele é autossuficiente. E ele passa a usar o seu livre-arbítrio, as suas oportunidades, para apenas buscar os prazeres da matéria. Às vezes, você, com a sua profissão, desenvolve lá um remédio que vai curar uma doença. E aí você não vê que aquilo foi algo para ajudar o outro. Você enxerga aquilo como uma oportunidade de ganhar dinheiro e ter mais luxo, mais riqueza, mais conforto. Esse é o problema da sociedade humana. Quanta gente que não enriqueceu na pandemia? Quanta gente que não enriquece agora com esses remédios? Porque antigamente você tratava uma doença para curá-la. Hoje você trata os sintomas para melhorar só. Mas você nunca tem a cura. E às vezes ainda aparece outra doença, né? E aí você vai Recorrente daquele tratando, remédio. conforme a medicação que você usa, aí você precisa tomar um remédio para forrar o estômago primeiro, para não estragar o estômago. Aí você toma o outro para curar o problema. Só que aquele tira o teu sono, aí você uma outro para poder dormir. Aí aquele afeta o teu psicológico, aí você toma outro para acalmar. Aí tira o teu foco, aí você toma outro para ficar focado. E aí o que você faz? O que mais tem na cidade? Farmácia e loja de bebida. Aí você não gosta do remédio, você vai lá encher a cara. Agora o povo está com medo, né? Porque a bebida está matando a turma.
Por isso que eu tomo chazinho. Aí, o chá é o melhor remédio. O que o pessoal está fazendo? Está voltando pro chá da vovó. Ninguém tem rim mais nesse lugar. Quem falou ali. Então, na parábola, vai falar também a fome que ele passou. Essa fome, ela vai representar o esgotamento dos recursos morais e espirituais do ser. O sofrimento não é uma punição de Deus. Muito pelo contrário, é uma consequência natural das escolhas daquele filho pródigo. Só que é também um mecanismo que vai fazer ele se despertar. A fome, a miséria e o desejo de comer lavagem dos porcos, porque na parábola fala que ele queria comer aquilo que os porcos comiam, e ele não podia, porque o dono não deixava. Que aquelas bolotas, que aquelas ervas que davam para os porcos, eram só para os porcos, não era para ele. Ele queria ali comer porque ele sentia tanta fome. Então tudo isso não era uma punição, muito pelo contrário. Era a lei de causa e efeito sendo e ocorrendo na sua vida. E aí servia como um mecanismo de aprendizado, fazia com que ele despertasse, tanto que despertou, porque ele vai ter um arrependimento, e esse arrependimento e a busca pelo retorno vai ser para nós na doutrina espírita a reforma íntima que nós precisamos fazer. Cair em si e decidir voltar é o ponto central aqui da reforma íntima, porque ela é o que realmente faz da nossa evolução espiritual. Chico Xavier, certa vez, queria conhecer o universo. E aí conta, eu e Geraldinho Lemos contar essa história, que então ele foi levado em desdobramento para mais dentro do universo. E ele foi levado, de repente ele pediu para voltar porque ele não conseguia compreender tudo aquilo. Então, como é que a gente quer compreender algo do universo se a gente não compreende nem o que é nós? Então, quando a gente entende a nossa pequenez, quando a gente entende a necessidade de nós nos estudar nós mesmos, nós já conseguimos aplicar essa reforma íntima. Porque nós vamos ver o tanto de erro, o tanto de equívoco que nós cometemos. E aí, quando a gente cai em si, é como se fosse um despertar da nossa consciência, porque a gente vai reconhecer o erro, e reconhecendo o erro, o sofrimento, então ele vai ter feito o seu papel. Aquele sofrimento não foi em vão. Por isso que eu falo, todo mundo que está sofrendo, ou seja com doença, ou seja com algum momento de agonia, de desespero, não deixe que esse sofrimento que você está vivendo seja em vão. Tire proveito dele. Estude por que ele está acontecendo com você. Por que eu estou passando por essa doença? Por que eu estou passando por essa situação, por essa aflição? De repente, você enxergando esse sofrimento, você vai achar o problema da sua vida. Às vezes, essa agonia que você está tendo hoje foi uma escolha errada, e aí dá tempo de consertar. Às vezes, essa doença foi um comportamento equivocado que você fez na juventude, ou às vezes, seja algo que você precisa expiar nessa vida. E aí você vai ter a paciência de passar por tudo aquilo e vai despertar a sua consciência. Então aquilo que você antes maldizia, você vai bem dizer. Aquilo que para você era um problema, na verdade é uma graça que você está tendo. Esse sofrimento que o jovem da parábola sofreu, foi para ele então exatamente o despertar. Fez com que ele arrependesse e de realmente sentisse remorso. E esse arrependimento, na nossa vida, ele é sempre o primeiro passo para a gente começar a ter essa transformação moral. E depois que a gente arrepende, a gente busca o quê? Busca reparar. Isso é algo nosso. Quando você faz um erro e você reconhece, imediatamente você quer reparar. Quem é casado e às vezes, no calor do momento, levanta a voz para a esposa, fala algo inapropriado, e aí depois para pensar, fala, nossa, eu fiz cagada. Não é uma delícia escutar isso. Isso aí já. Pegou eu na hora ruim. O que a gente faz? A gente arrepende. Só que aí ela está com a cara fechada. Aí é difícil chegar. Aí o que a gente costuma fazer? Leva uma florzinha, um bombom,
né? Aí você já amolece ali. Aí fica fácil para você pedir desculpa. Então a gente quer reparar o nosso erro. Dependendo da mulher, amolece. É. Eu vi que não amolece, não. Aí, mas depende do presente, né? Aí, de repente, uma viagem, Os piques. Viagem de repente, melhor. tem um vídeo que passa no Instagram, que o cara chega atrasado, a mulher já entra no carro xingando, falando, ele tira um lanche, põe na boca dela, ela continua a falar, ele tira um danoninho, aí no final das contas ela já fala mansinho, né? Então você tem que conhecer a tua esposa, de repente você sabe que agrada ela pela boca, às vezes um presentinho, né? Mas na verdade, quando nós nos arrependemos de algo, é o primeiro passo, reconhecer o erro. Porque você reconheceu o erro, você está exercitando a humildade. E quando você olha a situação de humildade, você não se coloca em primeiro. Você se coloca num outro ponto. Né? Todo problema você pode ver ele de diversas formas. Depende do ponto de vista que você estiver. Então quando você exercita a humildade, quando você é humilde numa situação, você não é mais o centro. Você já está do lado. E aí você começa a enxergar. Aí você enxerga a tua falha, o teu erro, o teu equilíbrio. O próximo passo é reparar. Você precisa reparar aquilo. E nós, como estamos vivendo nessa encarnação, às vezes nós estamos vivendo uma situação que, se nós pararmos de olhar para nós como um foco e nos mudarmos de posição, talvez nós vamos perceber que aquele sofrimento que nós estamos passando é necessário. Só que, se nós buscarmos reparar, nós podemos fazer boas ações. E sempre dizem que uma boa ação, ela elimina um caminhão de pecados. No livro Voltei, tem uma passagem bastante interessante, que o pessoal lá reúne na praia, né, e Bezerra de Menezes vem buscar aquela turma, inclusive o irmão X, que era um dirigente espírita, né, para levar eles lá para o plano astral. E aquele livro, ele conta duas verdades que me deixam um pouco preocupado. Por isso que a gente tem que vigiar sempre os nossos pensamentos. Porque para ir lá para o céu, não tem um passo de marcha, você sai daqui e já sai lá. Tem uma trajetória. Naquele livro, aqueles seres desencarnados, eles são levados para a praia para fortalecer os seus espíritos. E depois eles partem em direção à colônia espiritual. E aí, Bezerra de Menezes mentaliza lá, plasma uma ponte sobre um trecho do umbral. E aqueles seres estão caminhando e indo para a colônia. E lá embaixo um umbral com aquelas almas sofredoras. Então eles estão passando pelo umbral, não é direto. E lá no meio daquela turma tinha uma pessoa que tinha cometido um assassinato. Ele tinha cometido um homicídio quando ele estava encarnado. E aí, naquele momento que ele está passando, ele começa a ver aquele povo lá em sofrimento, ele fala assim, poxa, mas não é justo eu estar indo para um local tão bom, sendo que eu fiz um erro tão grave. Acho que eu teria que estar lá com eles. Neste momento, ele muda de vibração. E aí, aqueles sofredores que estavam no umbral percebem a sua vibração e enxergam eles passando pelo umbral. E começam a questionar, gritar, chamar ele de assassino, aqui que é teu lugar. Então, ele começa a ficar apavorado, começa a cair naquela vibração ruim. Bezerra, então, reúne todo mundo, faz uma oração, fortalece, conversa com aquele homem, e eles conseguem passar e chegar até a colônia espiritual. E aí o irmão X ficou curioso com aquela situação e pergunta para sua mentora, que por acaso é sua filha, que tinha desencarnado antes, o porquê daquilo, se realmente aquele homem tinha cometido aquele crime. E aí a filha vai falar assim, pai, ele cometeu um equívoco, ele cometeu um assassinato, só que ele se arrependeu, ainda no corpo, ainda na matéria. E a partir do seu arrependimento, ele passou a fazer somente caridades e boas ações. E ele teve um merecimento de não passar pelo umbral. Ele não está isento da culpa e da responsabilidade dele. Ele vai ter que expiar esse erro. Mas pelas boas atitudes que ele passou a tomar,
ele teve o merecimento de vir já por essa colônia, para onde o Senhor que viveu a vida inteira na doutrina está aí. Então percebe que nós, quando buscamos a reparação e passamos a praticar bons hábitos, praticamos fazer boas atitudes, caridade de todo tipo, principalmente a caridade emocional, que no meu ver ela é mais importante. Antigamente a caridade material era a mais importante. Hoje não. Hoje são poucas as pessoas que... Quer dizer, existe quem passa fome, não estou isentando, mas existe muita mais ajuda nesse ponto. Mas a ajuda emocional há pouco. Às vezes você para no semáforo, vem alguém pedir, você não quer nem escutar, você já tira um dinheirinho, dá, ou fecha o vidro e finge que não olha. Aquele que às vezes olha, dá atenção, abre um sorriso, faz uma caridade muito maior daquele que dá um dinheiro, daquele que dá um alimento. Então nós, quando buscamos fazer essa reparação, o nosso sofrimento, ele passa a diminuir automaticamente, porque nós vamos praticando boas ações. Estamos espiando uma falta, estamos passando por um momento difícil, mas ao mesmo tempo nós estamos ganhando na nossa evolução, atenuando, né, as nossas faltas. No direito penal brasileiro existe isso. Quando alguém comete um crime, tem lá os agravantes, então tem a pena do crime e tem os agravantes. Conforme o tipo do crime, se ele usou com crueldade, se ele fez determinadas coisas, a pena aumenta. Mas também tem as atenuantes. Se ele arrependeu de praticar o crime, se ele buscou a reparação, se ele confessou, também tem uma atenuante que diminui a pena. Então, nós podemos, porque nós estamos todo mundo aqui, cumprindo uma prisão no planeta Terra, por nossas faltas, por assim dizer. Mas nós temos a oportunidade de praticar boas ações para atenuar as nossas passagens. Volto ao Pai de coração aberto e renuncio ao orgulho que me afastou. Nós precisamos sempre fazer como essa música nos fala. Exatamente, renunciar ao orgulho. O orgulho é o único inimigo que pode nos afastar de Deus. É o único inimigo que pode nos afastar da nossa salvação. A pessoa que ela é orgulhosa, ela não dá o braço a torcer. A pessoa que não é e dá o braço a torcer, ela acaba com uma briga, ela acaba com um conflito, justamente por não deixar o seu orgulho falar mais forte. O perdão e a festa representam, aqui na parábola, à luz da doutrina espírita, a misericórdia divina e a reencarnação, uma nova chance. O Pai que acolhe e faz a festa é a manifestação do amor incondicional de Deus. Diz a música: encontro no braço que nunca se fecha, a certeza viva sempre me amou. Percebe que quando o filho está indo ao encontro do pai, e aí eu fico imaginando como seria isso, e como que os fariseus, os escribas enxergaram essa parte da parábola, porque ele era um ancião. E ele, naquele tempo, esses vilarejos, o ancião, o mais velho, ele era meio que o responsável. E os seus servos que trabalhavam para ele, né, ali naquela colônia, moravam tudo em volta dele. Então todo mundo tinha a casa principal e tinha a casa dos empregados que era em volta. Ele vê o filho de longe. Ele já vai correndo direto ao encontro do filho. Né? Percebe que Jesus quis deixar isso claro, porque fala que o pai não quer reprimir, não quer condenar, mas quer sim acolher aquele que realmente está arrependido. Então aquilo já foi para os escribas, os fariseus, outro choque de realidade. Como que um velhinho sai correndo ao encontro do filho, né? E esse encontro é exatamente para acolher aquele filho arrependido. E também é quando estamos aí perdidos na nossa vida. Quem já viu o filme do André Luiz? O filme lá do Nosso Lar? Tem o filme e tem o livro. Uhum. Eu falo o filme que todo mundo viu, o livro poucos leram. O livro conta muito mais detalhes. Mas, no filme, quando ele sai do umbral e chega lá, é uma felicidade para receber ele. Todo mundo feliz. Imagina nós, retornando à pátria espiritual. Se nós, arrependidos dos nossos erros, como é que não vai ser a nossa recepção?
como que não seria a nossa recepção? Eu gostaria que a minha recepção fosse igual àquela que é contada no livro Janela para a Próxima Dimensão, que conta a volta do Chico Xavier ao plano espiritual, né? É muito difícil, né, Cláudio? Não tem jeito, né? Talvez daqui umas 300 mil encarnações, né? Como é que será a recepção do Cláudio, hein? E aí? Hã? Como é que vai ser a recepção do Cláudio, hein? Cheio de criancinhas recebendo ele, porque ele guia, leva as crianças na escola, com muito amor e carinho, né, mano? Ele abençoa o pessoal que fecha ele no trânsito. Vai com Deus. Né? É calminho. E aí, quando ele diz assim, ó, estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, é o renascimento moral do Senhor. E o Pai fica feliz que ele realmente renasceu para a verdadeira pátria espiritual. Entendeu os princípios da vida espiritual, da vida eterna. E aqui é um trecho que eu acho bem bacana, que é quando ele manda matar o bezerro, manda trazer uma veste, manda trazer um anel e manda trazer uma sandália para pôr no filho. Né? A gente pode entender que isso seria, o que simbolizaria isso? A restauração da dignidade, a reintegração do espírito para a família espiritual, né? Poderia também significar uma nova encarnação, uma nova chance para resgatar o débito. Mas existe algo maior. A túnica, o que poderia a gente enxergar à luz da luz do Espírito? Traga uma túnica para ele, ou seja, ele está arrependido, lhe deu um novo corpo. Um corpo para ele novamente encarnar. Traga um anel para pôr no seu dedo. Vamos formar uma aliança. Você se comprometeu a ir novamente na matéria, a espiar as suas faltas, a passar por provações, e você agora vai exercitar tudo o que você aprendeu nessa encarnação. Então você formou uma aliança comigo. E aí o melhor, traga uma sandália e ponha nos pés dele. A sandália serve o quê? Para proteger, para a gente caminhar. Então ele fala, traz um mentor evoluído, um mentor que já conheça bastante, e põe ele para vigiar aí nessa encarnação, para ficar próximo dele, para ficar buzinando no ouvido, ó, está pisando no lugar errado, ó, é por aqui, ó, não faz cagada, ó, você está fazendo errado, né? Então olha que interessante, olha a misericórdia de Deus, Jesus traz isso na parábola, e hoje quando a gente tem contato com a doutrina espírita, entendemos o mecanismo da encarnação, nós vamos ver o tanto que nós somos abençoados por esse Pai, que Ele quer verdadeiramente a nossa salvação, a nossa alegria. Ele está disposto a nos fornecer tudo o que nós precisamos para conseguirmos colocar em prática. Então nós hoje somos espíritos que recebemos um corpo da necessária forma que nós precisamos, da exata forma que nós precisamos para estar em contato com a matéria. Nós formamos uma aliança com Deus. Nós nos comprometemos de colocar em prática uma vida correta, uma vida para reparar os nossos erros e as nossas faltas. E nós temos, só basta chamar um coach, um mentor, um professor que está 24 horas à nossa disposição. Basta, naquele momento de agonia, rezar, pedir para ele. Ele vem. Aí você fala, ah, mas eu não sou médium, eu não escuto ele falar. Mas você escuta uma voz dentro de você. Quando você ora, pede algo, automaticamente você escuta algo. Esse algo não é só a sua consciência. Nós somos assistidos por inúmeros espíritos que estão a todo o nosso redor. Mesmo aqui, nessa pequena explanação, onde nós estamos logo mais, estaremos recebendo paz, nós estamos rodeados deles. E principalmente aqueles que nos querem bem. Porque está feliz porque nós viemos para cá. Está feliz porque nós estamos buscando as verdades de Deus, a verdade da vida espiritual. E está ali alimentando ideias, fazendo nós criarmos força para colocar planos em práticas. Ah, eu vou sair daqui, eu não jogo, vou beber mais. Ou eu não abro mais cerveja, eu vou jogar aquela cerveja fora. Ah, aquele livro que eu ganhei lá que está fechado, que está limpinha a folha, branquinha, eu já vou começar a ler. Antes de dormir eu vou ler pelo menos 2 folhas. Eu vou fazer pelo menos o Pai Nosso antes de dormir. Ele começa a se incentivar. E aí se você começa a colocar em prática, você começa a
quebrar tudo aquilo que está te atrapalhando. E aí você começa numa conexão. Até quando você vai estar andando, você vai estar ali sendo intuído nas práticas do tempo. Cabe a nós fazer uso de tudo isso que Ele nos deu. Então nós, como os filhos pródigos, estamos tendo uma nova chance. Mas talvez nós não erramos tanto. Talvez nós aprendemos muito nas outras encarnações. Talvez nós tivemos contato com a doutrina espírita, começamos a ler ali os livros de Allan Kardec, aí achou um pouco chato, porque é uma linguagem mais difícil, foi com romance, gostou da história, e mesmo no romance tem tanto ensinamento, e aí começamos a estudar, só que nós passamos a julgar os outros. Começamos a dar explicação para tudo. Ah, ele está sofrendo por isso, é porque na outra vida ele fez isso. Passamos a ser o dono da verdade. Ah, ele está passando determinadas coisas, foi isso. Ah, sou eu com tal coisa, sou eu porque fez. Nós passamos a querer ser dono da resposta. E aí nós questionamos. Ah, mas fulano está lá no centro lá, está lá falando, mas aqui fora ele faz determinada coisa, onde já se viu, ele não podia pisar lá. A gente começa a julgar os outros. E aí a gente quer colocar como Deus e quer exigir reconhecimento. Poxa, mas como é que fulano recebeu aquilo? Como é que ganhou aquilo? Eu sempre fiz tudo certinho. É exatamente isso que a parábola fala do filho mais velho. É aquele que detém conhecimento, é aquele que tem a oportunidade de crescer, mas ao invés de colocar isso em prática e ajudar os menores, porque ele é o irmão mais velho, qual que é a função do mais velho? Não é ajudar o mais novo? Qual que é a função dos maiores? Não é ajudar os pequenos? Essa é a função. E nós esquecemos dessa função. Queremos que essa grandeza, essa nossa velhice, seja para nós uma desculpa para que nós possamos ter os melhores lugares, para que nós possamos ser reconhecidos e para que nós sejamos dignos de aplauso. Quando na verdade não. Quando na verdade nós, e se nós entendermos verdadeiramente a doutrina espírita e todos os seus ensinamentos, nós vamos compreender que nós, na verdade, estamos num mundo de expiações e de provas. Aqui ainda não é um mundo regenerado. Mesmo no mundo regenerado, ainda há expiação e provas. Mas bem fraquinho. Mas este não. Esse há muita prova e há muita expiação. E se nós estamos tendo uma vida mais tranquila que a dos nossos irmãos, nós precisamos então usar disso para auxiliar o nosso próximo. Deus usa das suas criaturas em todas as ordens para justamente que eles possam crescer e evoluir. Quando nós chegarmos na escala do espírito puro, quando nós não precisarmos mais da matéria para evoluir, ainda vai haver uma outra escala. Ainda vai haver a escala dos Cristos. Nós vamos começar tomando conta de províncias, depois contas de países, depois contas de planetas. Então não existe, mas não para, a evolução é constante. E nós ainda somos uma pedrinha. Então nós precisamos crescer. Então se a nossa pedrinha um pouquinho maior que a do outro, não vamos nos gambar para isso. Vamos querer ajudar. Fazer o que é realmente necessário. Porque o bem, ele é um tesouro que ele não diminui quando ele é dado. É o contrário. É uma coisa que multiplica. Se você faz o bem para alguém, você não perdeu nada. Pelo contrário, você ganhou muito mais. É uma conta diferente. Aqui, quando você está com dinheiro e dá para alguém, você perdeu. Quando você faz uma boa ação, você faz o bem para alguém, ele rende ao contrário. Ele só vai crescer se você partilhar ainda mais. Nos trabalhos mediúnicos, principalmente de obsessão, nós às vezes percebemos que o médium, principalmente aquele médium psicofônico, que é responsável ali para a comunicação, ele chega meio travado, tenso, sabe? De um jeito ruim, às vezes com um gosto ruim na boca, às vezes não dá nem vontade de vir, mas aí insiste, vem, aí senta ali, ele começa a manifestar, aí começa a dar aquela visão de boca, começa a lagrimejar os olhos, começa a escorrer coriza, e começa a doar energia. Aí você fica pensando, nossa, mas ele está se esgotando. Quando acaba, ele sai dali como se ele tivesse recebido uma transfusão de sangue, como se ele tivesse tomado uma vitamina. Por quê? Ele praticou o bem,
e ele cresceu ainda mais. E nós precisamos entender isso. Se nós não estamos sofrendo menos, porque às vezes a gente está, porque hoje o sofrimento ele tem várias formas, uma agonia, uma ansiedade. Talvez, justamente, a nossa ansiedade, o nosso sofrimento, é a falta da gente exercitar e colocar em prática a nossa capacidade de ajudar. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele está nos braços abertos para nos receber. Ele quer que nós façamos parte de uma humanidade universal. Ele quer que nós sejamos irmãos, mas em todas as escalas. Quer que nós realmente, não só arrependendo e reparando a nossa falha, mas também que doamos aquilo de bom que nós temos. Que nós possamos colocar essa parábola do filho pródigo em prática na nossa vida. Enxergando quem que nós somos nessa história e o que nós podemos fazer. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradecer aos nossos irmãos por terem vindo à nossa casa, nos trazerem os conhecimentos. Tá? É um pouquinho complexo, né, de sair de uma outra região para vir falar, mas a gente agradece pela disponibilidade, pelo carinho. Vamos então nos prepararmos para encerrar essa parte dos estudos, onde passaremos aos passes, depois aos atendimentos. Continuemos com os pensamentos elevados ao sublime amado Mestre Jesus, buscando a interação com os nossos lares, com os nossos familiares, com os nossos irmãos do nosso trabalho, com os nossos amigos e principalmente com os nossos adversários. E vamos rogar ao sublime Mestre Jesus que essas energias de luz e fraternidade, que esses eflúvios bonsalizantes possam, da mesma forma que está nos envolvendo agora, possa estar envolvendo esses irmãos, esses nossos companheiros. Que essa força de amor se una a tantas outras casas que neste momento também estão em preces, e que essas energias envolvam esse nosso planeta Terra, para que ele alcance aquilo que foi colocado pelo Sublime Mestre Jesus, e ele então passe do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. E essa regeneração seja a luz florescente em nossos corações, pois é daqui que começa o princípio de mudança em cada um de nós. Assim sendo, com uma prece de agradecimento à nossa Mãe Maria Santíssima, nós encerramos essa parte do estudo e passamos então aos atendimentos, aos passes e depois aos atendimentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja. Que a paz do Sublime Mestre esteja com todos, os acompanhe de volta ao seu Pai.